Olá, sou Daniela Ferreira, neuropsicopedagoga. Hoje estamos iniciando mais um episódio do NeuroStarcast, o 6º episódio, iniciando uma nova temporada. Então, hoje eu trouxe 3 convidadas super especiais, professoras como eu, e nós vamos fazer aqui um bate-papo muito interessante e esclarecedor para vocês responsáveis, para vocês interessados no assunto. Então, estamos iniciando um novo ano letivo e com esse novo ano, muitas expectativas, muitos desafios. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. E para que a gente possa enriquecer aí o nosso bate-papo, vou apresentar as convidadas. Professora Márcia, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Gostaria de expressar a minha satisfação de estar aqui falando daquilo que eu, de fato, acredito, que é estando no chão da sala de aula da escola pública. Eu já estou na rede há 16 anos, mas como professora eu já atuo há mais de 34 anos. Bastante tempo, né? Então, vocês estão vendo que a equipe aqui é uma equipe bastante competente, equipe de excelência. Professora Monique. Então, já atuo também há mais de 25 anos, né, na área da educação. Aí iniciei na escola particular e agora já mais de 10 anos na escola pública, né? Que são realidades totalmente diferentes. E aí a gente é muito feliz no que a gente faz. E cada dia é uma construção, né? Então, a gente está muito feliz de estar participando aqui hoje. Eu digo que quem é professor de verdade, né? Só está nessa profissão quem realmente ama. Sim. Só permanece, na verdade. Muitos se formam, mas poucos permanecem, né? Professora Priscila. Olá, bom dia, Dani. Quero agradecer pelo convite, por estar aqui. Eu sou pedagoga, já estive na rede. Também sou neuropsicopedagoga, estou finalizando agora uma graduação em psicopedagogia e sempre estive nesse âmbito da educação, da aprendizagem. Então, estar aqui e poder compartilhar com vocês as minhas vivências com as minhas amigas, acho que vai contribuir bastante para esse nosso bate-papo. Tenho certeza disso. Meninas, vamos falar desse início de ano letivo. A gente já teve algumas semanas de aula, tem a pausa para o carnaval, mas vocês já receberam os alunos aí e já puderam perceber algumas demandas, tanto deles quanto das famílias. Então, esse momento é um momento onde é tudo novo para vocês, para os pais, para os alunos. Então, eu queria que vocês relatassem um pouquinho como foi esse início, como foram essas primeiras semanas, né? O que vocês perceberam, assim, de uma demanda inicial dos alunos de vocês? A gente percebeu que eles ainda vêm sem uma rotina estabelecida, porque eles estão vindo de um período de férias. As crianças ainda vêm muito sonolentas para a escola, não entendem ainda que naquele momento a gente precisa estar ali sentado ou participando de uma proposta, de uma atividade. Eles perguntam toda hora que horas que vai brincar, que horas que vai descer, que horas que vai embora. Então, a gente percebe, sim, que existe uma dificuldade de compreender o processo. Ao passo que também a gente percebe uma grande ansiedade das crianças. Ansiedade essa, muitas vezes, vinda da própria família. No meu caso, que trabalho com o primeiro ano, eu recebo crianças da educação infantil e que, na escola em que nós trabalhamos, vem de outro espaço físico. É dentro da mesma escola, mas o prédio é anexo. E aí, estar nesse prédio maior gera essa ansiedade. E os pais ficam muito preocupados, porque eles vêm de um espaço pequeno para um espaço muito grande, com professores que eles não estão acostumados a ver todos os dias. Então, as crianças chegam ansiosas, muitas não querem subir, choram, os pais têm que levar à sala, e a gente acolhe isso, né? A gente precisa entender toda essa situação, toda essa insegurança que as crianças estão trazendo. Eles estão vindo aí de um longo período de férias, eles ficaram mais de um mês em casa, porque muitos já finalizam o ano logo no início de dezembro. Então, eles quebram aquela rotina escolar.
além, né, no meu caso, de primeiro ano, além de quebrar a rotina escolar, eles também estão passando por uma etapa muito diferente daquilo que eles vivenciavam. Não quer dizer que, por exemplo, na educação infantil eles só brincassem. Eles têm também a escolaridade na educação infantil. E não quer dizer que no primeiro ano eles não vão brincar. Porque eles vêm com aquele pensamento da própria família, né? Agora acabou a brincadeira. Exatamente. Agora você vai... Agora é o momento que você vai fazer prova, agora você vai ter que estudar, olha isso. Isso, né? exatamente. Então, eles já vêm, assim, muito tensos até do que esperar, né? E aí a gente tem que acalmar um pouco tanto a família quanto as crianças, né? Acho que primeiro a gente já faz logo uma reunião inicial para que os pais possam conhecer, falar um pouco do nosso trabalho, falar que tem momentos, sim, de brincadeira, tem momentos mais lúdicos, né? Que não é só a matéria o tempo todo, porque eles já vêm um pouco assustados, né? Sim. Com essa perspectiva até dos próprios pais mesmo, em casa, né? De que agora você vai estudar, agora você... Olha, vai ter prova. E aí, isso daí, aí vem essa questão da avaliação, né? Que tanto pesa para a criança até ao longo do estudo. Sim. Né? É muito, só complementando, Monique, muito se fala de preparar a criança para a rotina, mas Sim. e esse pai? Será que ele está preparado? Exato. Será que ele está dentro de uma rotina? Perfeito. Porque conforme ele vai agindo, vai refletindo na criança. Se é um pai que fica pensando, que chegue logo o final de semana, que pena, já é segunda-feira, o que essa criança vai pensar da rotina da escola? Será que ela vai ver a escola como um ambiente de oportunidade, de aprendizado? Ou será que ela vai achar que a semana ali é uma coisa chata, uma coisa árdua? Então, a gente tem que ter esse olhar também, esse autoconhecimento para a nossa rotina, no caso dos pais, antes de vir esse olhar para a criança, né? E a Monique falou uma coisa bem importante, que é a questão do professor mostrar a sua metodologia, a sua dinâmica. Isso acalma muito. Isso acalma né? os Você pais. saber. A Exatamente. construção da rotina, né? Exatamente. Até porque eles vêm de um período de férias onde eles estão sem rotina. Sim. Né? Dorme tarde, acorda tarde, a alimentação já não está tão regrada assim. Então, é importante a família participar disso com vocês para ter um pré-preparo, vamos dizer assim, né? Prepará-los antes desse início. E dizendo para eles que as aulas vão começar, que eles vão ter que começar a dormir um pouquinho mais cedo. Bota a criança para dormir um pouquinho mais cedo. Exatamente. E muitas vezes isso não acontece. Então, a criança chega à escola, ela não quer ficar aquele período da escolaridade ali. Sim. Ela quer estar em casa brincando, né? Então, é um trabalho em conjunto, realmente, né? A gente Acolher, a gente fala muito em preparar o aluno, mas a gente prepara a família. A família, porque a família exatamente. muitas vezes não sabe construir essa rotina, Isso. né? Às vezes a gente cobra a questão do trabalho de casa. Tipo, mas eu cheguei, eu fui para a igreja, eu fui para não sei onde. Então, vamos organizar a sua rotina? Olha, você vai chegar. A gente precisa ajudar também nessa construção da rotina, porque a própria família muitas vezes não sabe. É uma adaptação para todos, não só para a criança, para a família também entrar no ritmo. Sim. E fazer funcionar também a rotina que nós temos em sala de aula, também em casa. Em casa. Também tem que ter uma rotina que vai E aí ajudar eles ficam bastante. assustados, né? Nós temos a prática de enviar atividades de casa todos os dias. É algo simples, algo que a criança já vivenciou na escola, então ela tem uma certa autonomia para resolver aquela situação, aquela atividade. E quando você começa a colocar as atividades, os pais percebem que existe realmente essa rotina de que tem que estudar. Então, pelo menos o trabalho de casa é aquele momento em que a família vai estar acompanhando o que a criança está vivenciando na escola, né? E a família tem que se sentir participativa nesse processo. Sim. Né? Como eu falei inicialmente, a gente, principalmente com os alunos menores, a família é tudo que eles precisam. Eles não têm autonomia ainda para fazer tudo sozinho. Então, acolher as famílias, mostrando de que maneira esse ensino vai acontecer, as estratégias, as dinâmicas de aula, para que a família entenda e colabore com o desenvolvimento do aluno. Márcia, completando a sua fala sobre os trabalhos de casa, né?
quando eles voltam, parece que eles esqueceram tudo, né? Já fui professora também durante muitos anos. Eu sou professora, né? Quem é professor é sempre. Atualmente eu estou dando aula no ensino superior, mas já fui professora de educação infantil, do ensino fundamental, e eu entendo bem essa coisa do chão da escola. E quando eles retornam para a gente, parece que eles esqueceram tudo aquilo que foi visto anteriormente. E vocês têm todo um trabalho, né, inicial de fazer essa sondagem. E a tarefa de casa é uma maneira de vocês verificarem isso. Sim. Né? Nesse primeiro momento, em que ponto a criança está, o que de fato ela assimilou, o que vocês precisam reforçar. Como vocês fazem esse trabalho nesse primeiro momento? Em reuniões, né, a gente até faz essa colocação, né, que o trabalho de casa é a oportunidade dos pais também saberem o que está sendo aprendido, está sendo passado, né, naquele momento, para saber se a criança está conseguindo acompanhar ou não. Então, assim, é uma grande oportunidade. Agora, em relação ao esquecimento, é impressionante, né? Eles voltam, parece que realmente esqueceram, até mesmo o uso do caderno, por exemplo, né? A gente pede para copiar, mas onde é para copiar? Aí você pensa assim, gente, mas isso já não foi ensinado, né? Porque eles passaram esse período aí sem fazer o uso do caderno, sem esse tipo de atividade, então parece que esqueceram mesmo. Mas é engraçado que também há situações que eles lembram de tudo, né? Principalmente quando são atividades lúdicas, né? Isso. Então, eles falam, tia, você vai fazer... Às vezes, quando já conhece um pouco do seu trabalho. Eles a cobram, professora né? fazia assim, né? Eles comparam muito. A minha professora fazia assim, você vai fazer isso? Então, assim, eles até te detalham como que a professora fazia. E, no caso, agora, eu estou atuando no 2º ano, né? Estou tendo a oportunidade de acompanhar uma turma anterior. E até teve essa situação de uma aluna explicando para outra como que fazia o trabalho, exatamente como a professora anterior fez. Aí eu fiquei olhando aquilo, eu falei, gente, como eles reproduzem e como que aprenderam de fato, né? Mas, assim, a gente sabe que é um resgate, né? É como se as informações estivessem ali na cabecinha deles e a gente precisa estar fazendo esse resgate do que foi trabalhado anteriormente para que aquilo volte, né? Assim como eu até costumo dizer, né? Quem está aprendendo a dirigir, você aprende, tira a habilitação, aí depois de um tempo você fica sem pegar o carro. E quando você vai pegar, você fica super insegura. Nossa, eu vou lembrar. Você lembra da técnica, Isso. né? Só que o procedimento só realmente com treino novamente que você vai ter mais segurança. E aí eu entro com o conceito da neurociência, né? Que eu digo que hoje em dia, aliás sempre, mas hoje em dia principalmente o professor ele precisa entender do cérebro. Com certeza. Porque é a maior ferramenta de trabalho dele, né? Sim. Nós, professores, trabalhamos com a mente humana o tempo inteiro. Então, pelo conceito aí, né, das neurociências, existe uma curva que é a curva do esquecimento. E existe a aprendizagem significativa, que aí já é uma teoria da aprendizagem que a gente estuda muito, né? Então, assim, a aprendizagem, para ela fazer sentido, ela precisa de alguma coisa que a envolva e que de fato, para ela tenha uma relevância. Então, quando vocês falam que a criança lembra de atividades lúdicas, é porque você está entrando no universo deles, o universo infantil. Então, dessa forma, ele vai assimilar melhor aquela informação, porque é uma informação que faz sentido para ela. A maneira como aquilo foi ensinado fez com que ela se envolvesse emocionalmente, né? Porque as emoções estão intimamente ligadas com o processo de aprendizagem. A afetividade, né? E a gente só aprende aquilo que faz sentido. Se eu falar para vocês agora, olha, meninas, gravem aí um número de um telefone aleatório, vocês não vão gravar. Não. Mas se eu falar, se vocês gravarem o número desse telefone e no final do podcast vocês vão concorrer a um carro, eu duvido que vocês não memorizem isso. Então, o nosso cérebro, ele funciona dessa forma. Então, quanto é importante o professor utilizar estratégias que façam com que aquele aprendizado faça sentido para aquela criança. Porque senão, de acordo com essa curva do esquecimento, ela vai esquecer. Porque, assim, imagina a criança ter que memorizar tudo que ela aprendeu durante 4 horas de aula. Não vai, o cérebro tem que liberar espaço para outras aprendizagens. Fez sentido? Assimilou.
criaram novas sinapses, novas conexões, o neurônio ele se fortalece. Então, a gente anda de bicicleta, a gente aprende. Mas se você não andar nunca mais, aquela sinapse, aqueles neurônios, eles não vão se fortalecer, eles vão enfraquecendo. E aquele aprendizado, ele é esquecido. O envolvimento ativo, ele é um dos pilares da aprendizagem, né? Assim como o feedback de erros, o sono, a motivação, o engajamento e a atenção. Não? Então, a criança está... na sala de aula, a atenção dela está em várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E aí o professor precisa criar estratégias para que aquela atenção fique focada, né? E aí, de que maneira a gente vai fazer isso? Atividades lúdicas, desafios, propostas que envolvam a criança, que mexam com as emoções, com as alegrias, né? Para que essas experiências fiquem realmente ali consolidadas e, mais tarde, com outras habilidades desenvolvidas, elas se tornem conhecimento de fato e fiquem armazenadas como aprendizagem. Outra coisa que é papel nesse retorno das aulas do professor resgatar esses conteúdos, relembrando algumas dinâmicas, algumas estratégias. Mas a gente não pode esquecer que é um período também de adaptação. Então, nesse momento, a gente também tem que se preocupar com o emocional das crianças. E aí vem também o resgate daquelas atividades de interação, de coisas mais lúdicas, também trazendo as brincadeiras, os jogos. Então, tem que ter ali, o professor ele tem que ter um equilíbrio. Sim. Um jogo de cintura para resgatar os conteúdos, ter essa cobrança também ali com as crianças, mas tem que ter também outros momentos para trabalhar a questão do emocional das crianças nessa volta, né? E que acaba contribuindo com o resgate desse aprendizado, que as crianças vão resgatando o que já foi aprendido. É o que a gente faz basicamente nos primeiros dias de aula. É acolher as crianças, é entender como é que aquelas cabecinhas ali funcionam e, ao mesmo tempo, iniciar ali uma sondagem, né? Não só pedagógica, mas emocional também. Comportamental também, né? Como que é a relação dele com os colegas, né? E assim, falando um pouco disso, é bacana falar que os nossos alunos que já foram um tempo, né? Já passaram um tempo, estão lá no 5º e 6º ano, quando eles passam nas salas, eles comentam: tia, você sabia que eu lembro? Você ainda está fazendo aquela brincadeira. Que legal. Você ainda está fazendo isso e aquilo. Aí coisas que a gente até já tinha esquecido, mas que marcou tanto. Eu lembro disso, daquilo. Então, assim, é bem bacana. Ficou na memória mesmo. Parece que quando ele entra na sala, ele vivencia aquilo de novo, porque é o olhar para dentro da sala, assim, sabe? Ali, nossa, você tem aquele cantinho ali, que eu fazia isso, fazia aquilo. Então, assim, o quanto é legal, né? Como de foi ver significativo, né? Sim. O que você ensinou naquele momento para aquela criança. Eu lembro da minha primeira professora, eu lembro de coisas da minha época de escola, que eu tinha 6, 7 anos. Então, de fato, é um conhecimento consolidado. E as experiências podem ser positivas, mas podem ser negativas também. Exatamente. Existem crianças que têm lembranças que não são boas, traumáticas, dentro da escola, infelizmente. Isso, Márcia. E aí, a gente, nesse recomeço, a gente acaba que pega alunos que não querem ficar, que passaram por que sofrem experiências de ansiedade, que só de pensar, as aulas vão começar, amanhã eu tenho que ir para a escola, já começam a somatizar. E não são só relacionados à escola, vivências na família também podem estar refletindo, e a criança não querer estar na escola por questões de experiências que ele viveu dentro da sua própria casa. Isso, até dos próprios pais, né? Quando a gente... Aí é um apelo, né, para os pais, para os responsáveis. Vocês precisam ser parceiros da escola e dos professores. Por mais que vocês não concordem com tudo que é feito ou que é falado, vá ao professor do seu filho. Exatamente. Não fale para o seu filho, porque além da criança reproduzir pra gente, né, dentro da escola, eles falam: minha mãe falou que você é isso. Vocês já afastam a criança do professor. E ali já cria uma barreira para esse aprendizado. Então, é muito importante que a família saiba separar o sentimento dela para que isso não contamine o sentimento que ele tem pelo aquele professor, porque isso vai impactar na aprendizagem dele. E a família é a referência da criança. Então, se meu pai e minha mãe estão dizendo que a minha escola é isso, e meu professor é isso, que é chato, que...
já vou chegando achando que é aquilo tudo. Então, para você quebrar isso, se torna muito mais difícil, né? E o recado chega, hein, família? O recado chega, a gente sabe. Chega mesmo porque eles falam. Falam. E contam tudo. Então, gente, assim, vocês receberam nesse primeiro momento crianças que sofreram algum tipo de dificuldade para se adaptar? Como foi esse início para vocês? Assim, muitas crianças, algumas já do portão já chorando, né? Então, ali o momento você acolhe, abraça, você tá com a turma toda. É difícil também você conseguir dar uma atenção naquele momento. Então, você vai criando atividades onde os outros possam estar ali fazendo um desenho. E aí, nesse momento, você vai começar a chamar essa criança, vai entender, mas por que você estava chorando? Enfim, é entender o contexto. Ele vai te explicar, às vezes, porque eles, como a gente mesmo estava mencionando, a própria família já falou. Eu tive alunos que comentavam assim, tia, minha mãe falou que agora eu não vou poder brincar. Eles chegavam a verbalizar isso, de tão forte que é. Então, geralmente, ao final do dia, eu converso muito com eles e falo, o que vocês acharam do dia de hoje? E aí, poxa, tia, foi legal. Então, tá vendo? Olha, todo dia a gente vai ter um tipo de atividade também assim, sabe? A gente vai ter eu falo para eles que tem um momento para tudo, né? Porque são 7 horas dentro da escola. No nosso caso, né? Na nossa escola são 7 horas. Sim. E eu tive essa conversa com eles. Falei, olha, imagina vocês 7 horas o tempo todo sentado. Ninguém aguenta, inclusive eu também não. Então, a gente vai ter um momento para tudo. A gente vai ter um momento que vocês vão ter que estar sentadinhos, sim, prestando atenção. E não vão poder conversar. Vai ter um momento que vocês vão poder levantar, sim, para poder fazer uma atividade mais diferenciada, onde você pode falar com seu amigo. Mas vai ter um momento que a gente vai descer para brincar. Então, tem momento para tudo. Isso é a construção da rotina. Inclusive, a gente faz isso no quadro. A gente, ao chegar, registro, né? A gente já coloca a data, que dia é hoje, tem uma conversa, né, sobre o que aconteceu, enfim. E depois vamos construir a nossa rotina. É impressionante como eles já chegam cobrando. Ontem até aconteceu isso. Eu estava na aula de educação física, eu precisei entrar na sala para pegar alguma coisa. Aí eu escutei meu aluno falando assim, tio, é como ele pegava os primeiros tempos. Tio, você não vai fazer a rotina? Que bonitinho. Aí ele falou assim, ué, rotina? Aí eu expliquei para ele, não, é porque assim que a gente chega, a gente já faz a rotina. Porque isso diminui a ansiedade deles. Sim. E aí, se é uma atividade que eles estão esperando muito, eles já ficam prestando mais atenção. Quando é que vai chegar aquele momento? E aí, ele sabe que vai ter que ficar quietinho, sentado ali, prestando atenção só por aquele momento. Isso é muito importante, assim. Eu fiz uma estratégia que eu achei que foi até bem positiva. Alguns alunos, né, chorando, e eu conversei com eles que no dia seguinte os pais iam assistir um pouquinho daquela aula para que eles ensinassem para os pais o que a gente já estava vivenciando. Na verdade, era reunião com os pais. Né? E aí eu falei, olha, os pais amanhã vão subir, a gente vai mostrar um pouquinho. E o início da reunião foi exatamente a rotina do dia. Os pais assistiram como é que inicia a nossa rotina. As crianças se sentiram confortáveis, porque sabiam o que estavam fazendo. Muito legal. Eu já tinha estabelecido com eles como é que seria aquela rotina. E eles mostraram para os pais como é que eles já sabem, né? Já dominam aquelas etapas da aula, aquelas etapas iniciais que a gente faz. E aí eu fiz o registro, falamos do tempo, cantamos, a família ficou assim encantada, vendo a criança interagindo. Então, aquela criança que entrou chorando nos primeiros dias, naquele momento já se sentiu mais segura. Sim. Então, o primeiro tempo de aula, eles estavam com os pais ali comigo, e o segundo tempo foi para a educação física. E quando a professora de educação física chegou, eles se despediram muito bem dos pais. Eu falei, olha, eles agora vocês vão para a aula de educação física, e os pais vão ficar aqui comigo, finalizando a reunião. E aí a gente fez uma proposta, fez um desenho, fizeram atividade com os pais, eles foram para a reunião. E isso fez com que a criança se sentisse segura. Eu achei que foi bem interessante. Eu achei que talvez eu pudesse criar uma confusão, né? Mas não, deu tudo certo, as crianças entenderam. Eu tive alguns casos de aluno tive um caso de um aluno que não quis se separar da família, e eu autorizei que ele fosse embora com o pai, e conversei com ele, combinei com ele que no dia seguinte ele voltaria para a escola.
E ainda falando sobre essa questão das crianças que entram chorando, eu tento ali conhecer ao máximo a criança para entender o que ela gosta. E aí eu descobri que eu tenho um aluno que, quando normalmente ele entra chorando, ele gosta muito de desenhar. E aí eu falei assim para ele, olha, hoje eu vou precisar fazer uns desenhos no quadro. Como é que vai ser? Eu não sei desenhar. E ele olhou para mim. Aí eu já sabia que ele gostava de desenhar. Eu falei, eu preciso que você fique na escola comigo hoje. E aí você vai fazer esses desenhos para mim. E aí a gente fez a rotina, ele, que horas que eu vou desenhar? Eu falei, daqui a pouco. Aí eu mudei toda a minha aula para ele não ficar ansioso. Eu tinha uma atividade primeiro, mas aí eu falei assim, olha, eu vou contar a história agora e depois da história eu vou precisar que você faça os desenhos no quadro para mim. E era exatamente a proposta da atividade de registro no caderno, que eu costumo desenhar. E eu costumo desenhar, e as pessoas falam assim, tia, isso é uma boneca? Aí eu falo assim, ai, gente, é do meu jeito. Porque eles vêm com a questão do, eu não sei desenhar. Sim. Mas assim, cada um vai desenhar do seu jeito. Para mim, essa aqui é a minha boneca. E ali eu vou tentando fazer com que eles se encorajem a desenhar. E aí eu pedi para esse aluno, falei, e agora chegou a hora, né, deles desenhar aqui para a tia Márcia e para a turma. E a partir dali, não que ele não chore todos os dias, que ele tem uma certa resistência, mas e agora já estou usando outra estratégia. Olha só, na hora de entregar as atividades, eu vou precisar de alguém que me ajude. Você vai poder ficar para me ajudar? E aí, depois que você me ajudar, você vai embora. Porque ele tem um combinado de sair mais cedo por questões dele. E aí eu consegui fazer com que ele fique agora na sala de aula mais seguro. Então, a gente precisa conhecer o aluno, precisa entender como é que aquela cabeça funciona, precisa entender as questões emocionais para acolher. Nesse momento, a gente não vai se preocupar com ele precisa sentar e fazer o trabalho, ele precisa aprender. Não, eu preciso primeiro fazer com que ele se sinta seguro. Então, conheça seu aluno, entenda como ele funciona, entenda como é que estão as emoções dele. E aí você começa a conquistar esse aluno para que ele tenha a segurança de estar em sala de aula. Pode falar? Pode ir. Na verdade, o novo, ele causa isso nas crianças. Sim. Esse medo, Pra essa todo insegurança. mundo, né? É muito comum que a criança tenha essa resistência, tenha esse choro na entrada. E aí a gente acaba adotando algumas estratégias, como a Márcia deu um ótimo exemplo aqui, que conseguiu o resultado esperado. Mas você, a família, né, os pais, podem conversar sobre como vai ser o dia na escola, vir com essa previsibilidade para a criança, para que ela já vá se preparando, destacar as coisas boas da escola. Não é nem a parte do conteúdo, mas você fala que vai ter o momento da brincadeira, vai ter o momento do jogo, o lanche, o momento da massinha, da pintura. Então, isso vai acalmando a criança nesse retorno. Não quer dizer que isso vai resolver. Pode ser que ela chore e aí você vai precisar do apoio uma do professor. construção, né? Dia a dia, Mas né? Não tem comum uma mágica. Esse choro. Porque a criança, ela se organiza, né? Quando você dá a rotina. Por isso que a gente fala sempre que o pai, em casa, ele precisa dar essa rotina, estipular uma rotina com a criança, porque é uma organização interna também. É a segurança, eu já sei o que vai acontecer. Sim. Né? E eu acrescento que o pai precisa cumprir com aquilo que ele promete com a criança. Então, como essa família prometeu para a criança que vai buscá-la depois do horário do almoço, ele tem que estar lá. A família também. Eu falei para a família, chegue no horário, para ele confiar. Cumpram, né? Exatamente. Isso traz Isso segurança. já está fazendo com que ele se sinta mais seguro. Agora ele já vem para a sala de aula sem ninguém, ele já vem sozinho, não precisa mais de ninguém para levá-lo, porque ele sabe que... Ele sabe que o pai vai estar lá esperando ele. Exatamente. Na primeira semana eu lembro que um aluno falou assim no final da aula, tia, até que foi legal. Olha esse até, né? Quer dizer, ele já veio com preparado horríveis, com uma né? coisa horrorosa. Aí ele, até que foi legal, né? Até que foi legal. E falando um pouco disso, acho bacana a gente também falar do reforço positivo, né? Sim. Que isso é que para eles faz muita diferença. Todo mundo tem potencialidades, habilidades, né? Às vezes cognitivamente nem tanto. Aquela criança que já vem achando que eu não consigo, acha que a escola vai ser para ele um fracasso, vai ser um momento assim que ele vai mostrar que ele não sabe, que ele tem sim as dificuldades. Isso. E aí vamos pensar, qual a habilidade que essa criança tem? Sempre tem.
Todo mundo Sempre tem. Então, quando você dá esse reforço positivo, nossa, mas você consegue ajudar seus amigos. Olha, você consegue fazer um desenho maravilhoso. Então, ele começa, bom, eu consigo alguma coisa. Né? Na cabecinha dele é isso, eu consigo alguma coisa. Estou me destacando de alguma forma. Isso faz toda a diferença também. E isso é inclusão, né, Monique? A inclusão, ela hoje é uma realidade, não tem, né, como questionar. Nós, professores, somos obrigados a adaptar, né, o currículo, as avaliações, a receber essa criança e entender essas potencialidades que ela tem. Porque muitas vezes, quando a gente recebe um aluno, vocês recebem uma turma heterogênea. Sim. Vocês recebem crianças que vocês já conhecem, mas crianças que vocês não sabem a história, de onde vieram. Para vocês, professores, é muito difícil, inicialmente também, não é só para as famílias, mas para o professor conseguir lidar com toda essa gama de alunos neurodivergentes ou alunos neurotípicos, enfim, alunos diferentes, independente de transtorno ou não, todos nós somos diferentes e cada um de nós tem as nossas especificidades. Então, vocês precisam também acolher essa criança de forma que ela se sinta parte daquele todo. E quando você menciona que você percebeu, você sabia que o aluno tinha muita habilidade para desenhar e automaticamente você já inseriu esse aluno naquele contexto, usando essa habilidade que ele tem, você já fez uma adaptação curricular, você já fez um trabalho de inclusão. Sem necessariamente você precisar adaptar livro, adaptar caderno. Sim. Porque a gente fala em adaptação curricular, as pessoas pensam que material né? Diferente. E não é só isso. São essas adaptações atitudinais, que é você perceber onde teu aluno precisa de um suporte maior e onde ele é muito bom e ele pode passar isso para os outros alunos. E que ele é peça importante ali, né? Na turma, né? É o centro do seu aprendizado, né? Exatamente. Então, essa coisa da turma heterogênea que vocês recebem, que também gera aí uma certa expectativa em vocês, né? Márcia deu um exemplo aí maravilhoso de como ela trabalha isso. Como vocês fazem isso com os alunos, tá? Eu sempre digo que a criança ela é muito pura. Então, quando ela está numa turma onde tenha uma criança que tem uma deficiência, geralmente eles abraçam. Sim. A criança, na essência dela, ela vai abraçar. Ela só não vai abraçar se ela tem por trás um esquema, seja familiar, seja social, que de alguma forma discrimina ou não consegue entender aquela particularidade. Mas, no geral, ela acolhe. Mas vocês não recebem crianças que só acolhem. Vocês recebem crianças que muitas vezes não querem ficar perto do coleguinha. Sim. Porque ele tem uma deficiência, porque ele tem uma dificuldade de atenção. Como é isso dentro da sala de aula hoje? Como vocês administram isso? Sim, é um grande desafio, né? Não tem como dizer que não seja. Mas nesse momento de adaptação, a gente vai conhecendo cada um, as suas habilidades, né? As suas necessidades. E aí, nessa primeira semana, é mais uma sondagem, né? Um conhecimento. E depois, a gente vendo cada um no seu perfil, assim, as coisas se complementam também. Então, por exemplo, aquele aluno que é muito esperto, tem sempre aquele que você passou o trabalho, acabei. Você olha, está tudo certinho. Então, esse vai ser aquele que vai colaborar mais, no sentido de ajudar os outros, que é uma coisa que eles gostam muito, né? Sim. Não, agora eu vou ser o professor. Então, tio, eu já acabei. Eles até já falam, tio, eu posso ajudar? Então, já aquele que já domina mais, já levanta para ajudar o amigo. E aqueles que têm mais dificuldade, é justamente ele se sentir acolhido no momento que ele sabe que pode perguntar para um colega, porque muitas vezes ele tem vergonha de perguntar para o professor, né? Sim, dificilmente ele não entendia. A gente até conversa muito a necessidade deles falarem, mas geralmente o amiguinho é aquele que está ali mais próximo. Então, saber que tem um amigo que vai ajudar. Eu acho que a palavra principal é entender que ele está acolhido ali, independente dele saber ou não. A gente escuta, infelizmente, muitos alunos falam assim, tia, minha mãe fala que eu sou muito burro, sabe? Isso, assim, é algo que maltrata, né? Sim, porque quando você escuta isso, fala, meu Deus, que trabalho que eu tenho que fazer. Isso. Né?
E aí, quando ele já vem com essa mentalidade, com esse pensamento, é ele entender que ele não é muito burro, é apenas ele tem dificuldade em algumas questões. E que ele vai ser bem acolhido ali, tanto pelo professor quanto pelos colegas. Eu acho que a palavra inicial, assim, principal, é o acolhimento. E eu acho também que a Dani falou sobre as diferenças. Eu já tive algumas experiências com alunos que a gente chama de inclusão na sala de aula, né? Com alunos surdos, com alunos com síndrome de Down, dentro do espectro também. E aí a gente precisa fazer com que a turma entenda que existem diferenças entre as pessoas. E usar histórias que tenham esse tema ajuda bastante. Então, quando você traz uma história e leva a turma para essa reflexão de mostrar que somos todos diferentes, mas todos somos capazes de realizar algo e que aquelas diferenças é que nos fazem ser quem somos, a gente começa a fazer com que os alunos entendam que o fato do outro ser diferente, dentro, né, de uma neurodivergência, por exemplo, não significa que ele não queira brincar, que ele não tenha o desejo. Ele é uma criança, ele também quer brincar, ele também quer participar. Ele pode ter uma forma diferente de se comunicar, ou nem se comunicar verbalmente, como já tivemos algumas experiências, e aí fazer com que as crianças entendam que a gente pode brincar com ele, sim, que ele pode fazer de alguma forma, se comunicar de alguma forma, realizar uma proposta de alguma forma e valorizar quando aquela criança consegue realizar uma proposta que a turma conseguiria realizar de uma forma mais tranquila. E fazendo isso, a criança entende que o outro, apesar de ter essa diferença, ele também tem sentimentos. Então, ele também quer brincar, ele também quer ficar feliz. E fazendo com que essas crianças reflitam sobre isso, faz com que eles entendam que não existe barreira, que não existe distanciamento. E daqui a pouco você vê ali, como eu já tive crianças que ajudando a outra que tem a deficiência auditiva a se comunicar, a entender. Tia, ela falou isso. Pegando pelo bracinho, pegando levando, pelo braço, Isso é maravilhoso, gente. Pegando ali a fulaninha que é aquele brinquedo agora. Olha, agora não está na hora. Eles tentam fazer o nosso papel. Agora não está na hora. Depois, e puxa ali pelo braço e vamos fazer a outra atividade, sabe? Então, às vezes, você falou, às vezes a própria criança tem essa resistência porque ela não foi orientada da forma correta. Isso. Então, quando a gente começa a orientar, daqui a pouco a turma, apesar de heterogênea, fica homogênea. Isso. Porque eles se unem em prol da própria turma. Isso é a verdadeira inclusão, né? Quando você vê isso acontecendo na tua sala de aula, você vê, eu estou incluindo meus alunos, todos, né? E é muito importante apresentar para a criança, porque às vezes a criança tem a resistência porque ela é novo para ela. Ela nunca teve contato com uma criança que tem aquela deficiência. Então, para ela é novo, é o medo do desconhecido que nós adultos temos, imagina a criança. Né? Então, são vários fatores que podem fazer com que a criança inicialmente tenha esse distanciamento. Como eu falei anteriormente, também pode ser a coisa do meio em que ela vive, né? Ou a orientação da família, que muitas vezes falam, não quero você perto daquele amiguinho. A gente escuta muito isso. Não quero nem você perto. E para vocês quebrarem isso, esse estigma que foi criado, é bem complexo. Na sala de aula, a Márcia até trouxe o exemplo do livro, mas assim, nas rodas de conversas, dinâmicas. Que trabalha essa parte socioemocional ali, a gente tem que trabalhar o respeito às diferenças, a empatia, porque a gente, quando recebe uma turma muito diversificada, acho que todas nós aqui, acho que qualquer professor já passou por isso, e geralmente é assim que acontece. Né? Você recebe diferentes níveis de habilidade, ritmos de aprendizagem, e aí o professor tem que vir com uma abordagem assim mais flexível, mas e o principal foco inclusiva. Não pode deixar, todas as crianças precisam ter oportunidade de aprender. Então o professor ele tem que estar ali, se é uma criança que exige mais atenção, mas ele precisa dar um maior suporte. Se é o caso de um aluno
que é mais avançado, oferecer para ele atividades mais Que desafiadoras. ele também precisa, né? A gente às vezes se precisa preocupa com continuar. aquele que tem mais dificuldade, mas aquele que também está avançado, ele também precisa para não ficar necessidade. ocioso, Isso né? aí, que é o caso das altas habilidades, que às Sim. vezes você tem um aluno superdotado na turma e acha que ele já sabe tudo, aí ele fica Tipo pra assim, escanteio. esse não me dá trabalho, já faz tudo, É. né? Então tem que ter cuidado Independente também. de laudo, que muitos professores esperam laudo para Laudo. poder agir. Não, se você viu a necessidade do seu aluno, vai lá e faça adaptação. Não precisa ser numa avaliação, muitas vezes sim, numa atividade, numa dinâmica. Então o professor ele tem que estar atento ali, tem que estar agindo em todas as áreas. Ali, o professor, ele... E quando a gente vê essa situação que aconteceu com a Márcia, né? De um pegar o braço do outro, sabe? Fazer o que a gente ensinou o tempo todo, que orgulho que dá, né? A gente fala assim, nossa, estou fazendo o meu trabalho. Para criança é mais natural, né? É muito bonito É de natural, ver. só quando tem, salvo aqueles casos que você explicou, né, de alguma coisa por trás, mas costuma ser natural da criança. E a gente acaba fortalecendo isso dentro de sala de aula sempre, E na ele- rotina, uma história. E é bacana também mostrar para a criança que aquele outro, às vezes, precisa ficar quietinho mesmo, que ele quer brincar sozinho, não é porque ele não gosta do colega. Então, assim, você construir isso, você informar, acho que é bacana, para ele entender, porque às vezes a criança vai brincar, aí o outro empurra porque ele não tá querendo naquele momento. Ele precisa respeitar. A maneira dele A de... maneira dele Que dizer não quer. isso é empurrando. Não que ele seja agressivo, é porque ele quer. É a maneira como ele encontrou. Não é o ideal, mas assim, ele vai entender que ele precisa daquele momento. Então, a conversa, né, o diálogo também faz. Gente, esse papo tá tão Faz toda a interessante que eu acho que diferença. todos os pais têm que assistir, os responsáveis, né? Outros professores, até para que tenham ideias como vocês estão colocando aqui, porque, nossa, é isso, a educação é isso. E muitas vezes as pessoas complicam tanto o que dentro da sala de aula não precisa ser tão complexo. E a gente não está romantizando, não. Exatamente. A gente importante enfrenta colocar isso. desafios Exatamente. diários. A gente não tem fórmulas mágicas. Isso. Que eu tive esse insight na hora, como esse menino do desenho. Eu poderia ter ficado perdida ali, Aham. como já fiquei em outras situações. Sim, E sim. nenhuma turma é igual a outra. Nenhuma turma. Cada criança é única. Então, a gente sempre tem esses desafios. E o desafio pra gente mesmo. A gente fala do desafio pro aluno, mas é nosso, porque às Nosso. vezes você tá o tempo todo A gente também trabalhando. tem questões emocionais, Aham. a gente também tem vivências da nossa casa, da nossa família, e se você... Né? Há situações que a turma chega, você olha assim, meu Deus, por Exatamente. onde eu vou começar? É. Vou fazer. Aquela planejamento. sondagem que você Seu- já também entende E os muita- níveis de conhecimento. Seu planejamento E tá muitas ali. vezes é uma turma que o próprio outro profissional já chegou e falou, ó, sabe que vai ter trabalho. A turma não é fá, né? Ainda tem isso ainda também. Tem isso, Então, que não é. Isso já te traz uma ansiedade enorme, né? Fala, meu Deus, me ilumina, É né? claro que a nossa experiência Então- ajuda a gente a pensar em O que a estratégias. gente está Mas- mencionando aqui são estratégias, Sim. né, que a gente vê que na prática funciona, mas é um trabalho diário, não existe perfeição, Isso aí. né? Muito pelo contrário, não tem como se ter perfeição numa turma completamente diferente, pessoas diferentes, professor também, tem ali, a gente fala do aluno, mas a gente também está ali heterogêneo também. É, isso né? aí. É cada professor de um jeito, e tem Sim. aquele aluno que se adapta a um e não se adapta ao outro no início. É interessante que a gente trabalhou ano passado e a gente fazia um reagrupamento de alunos. E aí nós trocávamos os nossos alunos. E aí as crianças vinham, né, os alunos dela vinham para mim e a gente, nessa troca, a gente já entendia o funcionamento da outra professora a partir do aluno. A Impressionante forma- como eles espelham, né? É, exatamente. A tia não faz assim. É. Ela faz desse É jeito. verdade. E assim, éramos uma equipe, trabalhávamos todas com o mesmo planejamento, né? Com as mesmas orientações. Mas O trabalho ainda assim tinha muitas diferenças. Se tem diferença de uma turma para outra, base- que dirá entre os próprios alunos. A base estava ali, né? Os conceitos Sim. e tudo, mas a maneira, a aplicabilidade é totalmente Cada um- diferente. Cada uma é. tem sua forma de ensinar, sua objetivo metodologia. É o É o mesmo. mesmo, é. mas a didática, né? o perfil era Sim. é diferente. E a gente falou muito, né, das famílias, dos alunos, mas agora eu quero saber de vocês, enquanto professores, que, como a Monique falou, também são diferentes, cada um tem suas demandas.
Como estão as expectativas de vocês para esse ano, para a turma que vocês pegaram, ou para o trabalho dentro da psicopedagogia, da neuropsicopedagogia? O que vocês esperam dos alunos que vocês estão recebendo, dessas famílias? Que tipo de apoio vocês esperam? Não tem como não mencionar, mas a gente tem agora uma lei nova sobre a questão do celular dentro da escola, mesmo não sendo muito a realidade, talvez, de vocês, né? Pelos alunos serem menores ou pela rede de ensino em que vocês trabalham, mas é uma realidade. Quais expectativas vocês têm com relação ao aluno que vocês querem deixar para o próximo professor ano que vem? Então, o professor, antes mesmo da aula começar, ele já tem essa expectativa, a turma que ele vai pegar, para traçar os seus objetivos, ele já começa ali se preparando para aquele início de ano letivo. Quando ele recebe os alunos, o objetivo dele, essa expectativa é que as crianças consigam alcançar os objetivos, aprendam as habilidades propostas, que consiga manter os alunos engajados, motivados durante todo o ano letivo. Tem também Essa questão também, como a gente falou anteriormente, né? Você vê que você conseguiu a criação de um vínculo, né, com outras crianças. Isso daí também acho que assim, é acima até mais do que o conceitual, assim. Sim. Né? Você entender que você passou os valores. Às vezes, quantas vezes um professor que vai pegar a sua turma fala assim, nossa, mas eu vi o fulano, como ele está diferente, isso também é bacana. Acho que a expectativa é essa, mais em cima da construção dos valores, né, que eu acho que é o principal. E essa questão também do ajudar o outro. E, é claro, também a questão da conceitual, né? Como que ele evoluiu. Nossa, ele já está... Ele evoluiu muito. A questão do ambiente que esse professor vai atuar, que seja um ambiente saudável, que ele disponha de materiais, de parcerias, recursos para poder oferecer ali um trabalho de maior qualidade. E não posso deixar de falar das famílias, essa parceria com as famílias, que aí ajuda a fluir o trabalho melhor do professor e o resultado melhor ali para a criança. Então, acho que essa preocupação, esse combo para que o ano seja ali tranquilo, que nem sempre é, né? E eu costumo até falar com a Márcia, né, Márcia? Que, assim, eu gosto muito que seja prazeroso para mim também, né? Porque quando aquele professor, né, para mim, tô falando para mim, né, que cópia do quadro e caderno, para mim não funciona. Eu mesma, como professora, não seria legal. Que a gente também precisa desses momentos, né? De que você vai conversar com o aluno, que você vai ter um momento mais livre, digamos assim, para dar uma respirada, né? Então, é legal dizer que a gente vê só o aluno, mas o professor também, para ele, precisa ser prazeroso. Para que ele também possa passar isso para a criança, de que aquilo é bom, né? Porque se você mesmo está passando de um jeito que para você não está legal, como que para o aluno vai ser legal? É isso. Exatamente. Então, eu, como professora de primeiro ano, eu tenho muitas expectativas e coloco sempre bem alto. Sabe? Eu prezo por um trabalho feito com muita responsabilidade. Eu me aproprio de conhecimentos que eu acredito que sejam fundamentais para a minha prática. Eu busco estar colocando a família, inserindo a família o tempo inteiro dentro do processo. Mesmo que a família não esteja ali acompanhando, eu busco trazer o responsável para dentro da escola, numa reunião mais individual, para que ele acompanhe esse processo. Eu, como professora de primeiro ano, quero chegar ao final do ano com a turma avançada na alfabetização. No município tem algumas escalas consideradas, né, abaixo do básico e adequado. Eu quero chegar com a minha turma no nível adequado. Nesses primeiros momentos, nessas primeiras semanas, eu já sondei a turma, já percebi onde estão as habilidades que eu preciso fortalecer. Tem crianças na turma que precisam de mais estímulos, não só meu, mas também da família. Precisaria até de um estímulo de um profissional, mas a gente sabe que dentro da realidade de uma escola pública é difícil,
Mesmo assim, foi o que a Priscila falou, a gente não precisa de um laudo, a gente não pode depender de um laudo. E nem pode, porque Nem legalmente pode. falando, o professor Exatamente. não pode cobrar laudo. Eu não pra posso adaptar. dizer, eu não vou fazer nada É. porque eu não sei, eu não estudei para isso. Escuta muito isso. Eu não estudei para trabalhar com crianças dentro do espectro autismo, por exemplo. Mas a gente precisa buscar informações em fontes seguras Isso. sobre a forma de fazer um acompanhamento pedagógico. Isso. Nós temos a orientação também da sala de recursos que pode nos ajudar. Mas voltando a falar das minhas expectativas, esse ano eu peguei uma turma bem desafiadora, comentei com Monique e com Priscila. É uma turma que tem questões não só pedagógicas, mas também emocionais, mas que eu estou muito disposta a fazer o mesmo trabalho que eu venho fazendo há alguns anos em alfabetização, mesmo com crianças tão desafiadoras. Uhum. E eu quero chegar ao final do ano com grande parte desses alunos no nível alfabético. E tenho me esforçado muito para isso, sabe? Tenho estudado bastante para que eu consiga criar estratégias que atendam melhor essas crianças. Monique e Priscila já acompanham o meu trabalho há algum tempo e eu devo dizer para as duas, né, que já falei com Monique e Priscila, que eu estou me ressignificando novamente. Isso. Por causa desse desafio que eu tenho esse ano a enfrentar. Porque tem isso. O aluno também desafia a gente nesse sentido. Muitas vezes... Tirando da zona de conforto. Sim, total. Tipo assim, precisa estudar também. Determinadas... Dani, você falou da psicopedagogia, eu pulei, né? Da importância da neuro. E eu volto no papel do professor com as famílias. Quando o professor ali identifica que essa criança não está avançando, que essa criança está apresentando uma dificuldade, e ele contacta a família, essa família tem que ter essa escuta, essa escutativa do professor, porque o professor está ali com o aluno, ele conhece o aluno, sabe da necessidade dele. E aí, muitas vezes, esse aluno, nós precisamos investigar o que está acontecendo, o porquê dessa dificuldade. E aí entra a psicopedagogia para trabalhar essa investigação, para identificar o que está acontecendo e poder auxiliar esse aluno e até a própria professora no processo de aprendizagem dessa criança. Então, essa expectativa do professor que a família escute, que a família procure ajuda com outro profissional, é importante também. Então, se o professor falar... não deixa de procurar. Porque de alguma forma ele identificou algo que é necessário investigar, né? Eu digo que o professor é o primeiro terapeuta. Ele é que identifica que alguma coisa não está indo bem. Então, ouçam, né? Exato. E são essas informações que o professor precisa buscar, como a Priscila falou, que vão dar a ele condições de entender que ali precisa de um olhar diferenciado. Isso. Então, quando a gente tem ali, quando a gente estuda, faz uma pós-graduação ou uma formação que esteja de acordo com os processos de aprendizagem, ela nos dá ferramentas para que a gente consiga observar. Olha, peraí, aqui tem alguma coisa, eu preciso conversar com a família, eu preciso buscar um apoio psicopedagógico para essa criança, porque não quer dizer que dentro da sala de aula sozinha a gente não dá conta. A gente poderia ter uma qualidade melhor. Sim, se essa se criança aquela estivesse criança sendo tivesse- assistida Exatamente. fora também, E deixar né? bem Exatamente. claro que o professor não está para diagnosticar, né? De forma alguma. Ele está para mencionar determinados comportamentos, né? A que gente não... tem uma percepção Exatamente. e passa para a família essa percepção. Isso, porque a gente, aí me colocando no papel de professora, a gente se baseia pelos marcos do desenvolvimento. Sim. E nós, terapeutas, Exatamente. também. Então, se a criança está fora daquele marco, opa, vamos investigar. Isso Porque aí. pode não ser nada, mas pode ser alguma coisa. Pode ser um déficit, pode ser uma dificuldade, mas pode ser um Pode ser uma indício de questão emocional. Isso, né? comportamental. Descartar, né? Descartar. É isso. Alguma coisa pontual Às em vezes casa. só estímulo, porque Sim. às vezes você percebe que é uma criança que não tem ali uma relação de família, de ouvir, de Uma conversar. rotina. questão da É. Aí a gente volta no início, né? Olha a importância da rotina na vida de um estudante. Isso. Eu tenho filhos adolescentes e que até hoje eu cobro deles uma rotina. Tem que ter o horário para estudar, tem que ter o horário
para fazer uma atividade física, ao horário do celular, que é algo que a gente batalha muito hoje em dia com as crianças, né? Estou falando agora dos meus filhos. A gente sinaliza para eles sobre esse tempo de tela excessivo, o quanto isso é prejudicial, mas a gente cobra deles essa rotina de estudo, de organização do dia, Descanso. enfim, do descanso. Eu ia pedir até para que vocês dessem algumas dicas, mas vocês já deram várias, né? Super importantes, tanto para as famílias quanto para os próprios professores, né? De identificar, sinalizar, a família acolher. Às vezes, em consultório, eu recebo assim: a professora do meu filho falou, pediu a avaliação, falou que percebeu alguma coisa diferente, mas meu filho não tem nada. Isso é coisa da cabeça dela. Eu estou trazendo por desencargo de consciência. E aí a gente faz uma avaliação e vê que existe sim alguma coisa, que graças a esse professor, a essa sinalização, a gente está conseguindo investigar e tratar o quanto antes, né? Outra coisa, o professor não dá diagnóstico, mas o professor sinaliza. Professor, jamais, professores, não falem para as famílias. Seu filho tem TDAH, seu filho tem TEA, não. O professor ele vai sinalizar dentro dos marcos de desenvolvimento que alguma coisa ali não está indo bem. E nunca comparando ao outro, mas a gente tem um marco, né? Quando você fala assim, tá atrasado em relação à turma, cada um tem o seu tempo, vírgula. Sim. A gente tem os marcos, está fora do marco, precisamos investigar. Não quer dizer que a gente quer que a turma, todo mundo, caminhe da mesma forma. Esteja no mesmo nível, né? Não é isso. Mas existem marcos e eles precisam ser respeitados, né? Então, vocês deram dicas aí valiosíssimas, né? Eu acho que é importante para as famílias sempre respeitar um pouco a palavra do professor, porque quando é um médico que fala, a família imediatamente aceita. Ninguém contesta. Mas quando é o professor, infelizmente ainda existe essa coisa do, né, minimizar o que o professor fala. E nós somos a base da sociedade, né, gente? Não tem jeito. E, assim, uma questão também importante da família observar é a questão da alimentação. Sim. Né? Muitas vezes o professor sinaliza que é uma criança que está sempre muito cansada. E aí o pai, não, mas é o jeito dele. E aí você vai descobrir que aquela criança tem uma alimentação muito ruim. Por isso está sempre muito cansada, né? Esse cansaço físico. Então, é importante sinalizar e aí sim procurar o profissional adequado. Muitas vezes nem é a psicopedagoga, é uma nutricionista, por exemplo. Então, assim, é importante a família prestar atenção no que o professor está falando, que é um detalhezinho que, de repente, ela percebeu que a família mesmo ali diariamente não percebe, já faz aquilo automaticamente. E, poxa, quantas vezes já aconteceu? Uma família, nossa, ainda bem que você falou, eu fui fazer exames, realmente ele estava com uma anemia. Olha que importante, entendeu? Né? Então, assim... Então, alimentação, sono tempo de fundamental. Tela. São 3 elementos, assim, poderíamos citar tantos outros. Agora, construir a rotina ser uma rotina sustentável, uma rotina real. Sim. Não é aquele modelo da blogueira, o modelo do vizinho. É uma coisa que caiba dentro do seu planejamento para você conseguir seguir. Então, estratégias como essas de sono, horário para dormir e acordar, momentos de reforço do dever de casa, do estudo, momento da leitura. Né? Muitas vezes você fala assim, vai ler um livro. Não, para criança às vezes não é interessante. Vai com a criança, escolhe um livro com ela junto. Isso. E faz uma leitura alternada, você lê um pouquinho, eu leio um pouquinho, pergunta o que você achou, como foi da história. Vê o que ele tem interesse, né? Promove momentos, sai do celular, agora é na hora do celular. Mas essa criança vai fazer o quê? Sai do celular e vai pra onde? Então, sai do celular, vem me ajudar numa organização da casa, que é onde a criança possa atuar, vai brincar com um quebra-cabeça, proporcione ali outras dinâmicas na sua casa para o seu Faça filho as além das sugestões, telas. né? Não só saia Dê o comando, né? Isso aí. Nesse processo inicial, dá licença, nesse processo inicial de alfabetização, eu oriento sempre os pais a fazerem o seguinte: você vai à rua, vai ao mercado, fala para a criança assim, me ajuda a escrever a lista do que eu vou precisar comprar. E aí você diz palavras simples, né? Porque eles estão no processo inicial. Ovo, por exemplo, limão, sabão, banana. Banana, e pede para a criança escrever.
ela vai estar entendendo a função da escrita, Sim, que é isso. transmitir, nesse caso, a lista, né? Fazer uma lista de compras. Ela vai estar treinando a escrita, vai estar... Vai sentir útil Vai também, se sentir né? útil, a família vai Inserida estar no contexto acompanhando, exatamente. Além de não só a lista, por exemplo, escreve um recado aí para o seu irmão que vai chegar depois. Isso. Né? Cobrando ali, orientando a criança. Dessa forma, ela vai aprender muito mais do que você pegar uma lista de palavras e fazer um ditado. Exatamente. Escreve aí 5 palavras. Não, Exatamente. tem que fazer Uma coisa sentido. importante também, eu falei para os pais, a leitura e a escrita, ela não está somente dentro da escola. Vai à rua com o seu filho, lê aqui para mim que eu não estou conseguindo entender, enxergar, está no mercado, em algum lugar, no outdoor. Outra dinâmica importante é você participar desse processo de aprendizado. Às vezes pergunta assim, como foi o dia hoje? A criança fala assim, foi legal, ótimo. A minha filha mesmo, ela sempre Ou então não quer falar respondia, nada. "Foi Ou às vezes só incrível." mexe a cabeça, né? Incrível. Então, assim, o que você aprendeu, o que você lanchou, qual amigo, qual o nome do amigo, fortalecendo a memória Isso. dessa criança. Então, no dia a dia, você Tem procura algum amigo perguntar novo? detalhes. Você É. conheceu a professora, qual o nome, o que você aprendeu. Então, você se mostrar interessado na vida Mas não, escolar do mas seu não filho. pergunte assim, sua professora é chata? Geralmente vai dizer que Geralmente, não. a primeira pergunta é essa. Você gostou da tua professora? Ela é chata? Tem que enfatizar o positivo, né? Não o negativo. Olha o reforço positivo aí. Senão você já está induzindo o seu aluno, seu filho, a pensar, minha professora é chata? Né? Não. Meninas, eu ficaria aqui com vocês o dia inteiro. Eu achei, assim, esse podcast incrível, de verdade, maravilhoso, porque foi um papo tão rico. A gente trouxe aqui para o público tantas coisas que as mães trazem para a gente como dúvidas, como orientações que elas precisam receber. E foi maravilhoso, porque foi espontâneo. Vocês colocaram a realidade de vocês, a prática, né? Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Então, foi muito bom. Eu quero agradecer imensamente e dizer que vocês estarão aqui novamente, com certeza, em outros momentos, tá? Quero aproveitar e convidar o público a assistir os próximos episódios do NeuroStarcast. Virão outros profissionais, tanto da área da saúde quanto da educação. Tem uma lista de profissionais incríveis esperando vocês, tá? Para os próximos episódios. Meninas, quem quiser deixar seus contatos, suas redes sociais, para que as famílias possam contactar vocês, tenho certeza que várias mães vão buscá-las na internet. Por favor, quem quiser deixar. Eu quero agradecer você pelo convite. Confesso que eu estava um pouco nervosa, acho que ainda tô, mas foi assim um bate-papo muito gostoso, falando sobre o que a gente faz, sobre o que a gente ama. Isso. Então foi muito positivo para mim, como profissional, e aqui estar com vocês. E eu quero deixar, eu sou neuropsicopedagoga, estou finalizando a psicopedagogia agora, e o meu Instagram é psicopedagoga_Priscila G. Segue lá que eu boto algumas dicas, o Instagram tá crescendo, então o que eu puder ajudar, só me procurar. Eu também gostaria de agradecer pelo convite. Falar sobre educação é algo que me deixa extremamente emocionada, feliz. É algo que me move. São mais de 30 anos dentro de sala de aula. Tenho formações que vieram somente para agregar o que eu faço em sala de aula. Eu sou formada também em fonoaudiologia, em letras, em psicopedagogia, em neurociência. Fiz uma formação em alfabetização e que me deu a oportunidade de hoje entender exatamente como é o processo de aprendizagem de leitura e de escrita. E eu tenho um Instagram também, onde eu divulgo as minhas práticas em alfabetização, é o @Prof. Márcia Cordeiro. Lá eu dou dicas, eu mostro como é a realidade da minha sala de aula. Eu levo a minha sala de aula para a sua. Ajudo professores a entender o processo de alfabetização e mostro para os pais também o que acontece dentro da minha sala, todas as propostas que a gente realiza ali para alcançar a alfabetização dos alunos.
Eu também gostaria de agradecer, achei muito bacana a experiência, né? Um podcast, né? Até algumas colegas já comentaram, quando sair, avisa. Enfim, muito boa essa troca. E deixar bem claro, assim, somos professoras reais, tá? Isso. Chão da sala, como a Márcia falou, muitos desafios. Tem momentos, sim, que a gente fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Vou ressignificar tudo, porque não está dando certo. E a gente tem apoio. A gente tem se apoio, apoia a o gente tempo sabe inteiro. que sala de aula hoje é um desafio diário. É você se reinventar, é você replanejar, né? E você até estudar, né? Pensar, não, eu preciso avançar para que eu possa conseguir melhores resultados, estar mais feliz, né, dentro da sala de aula. Que realmente é um desafio, né, diário. Não é fácil. Que bom que nós temos professores como vocês, né? De fato, professores de verdade. Professores que acreditam, que amam, porque ficou nítido que vocês três amam o que vocês fazem e que vocês fazem com muita excelência. Muito obrigada mais uma vez. Bom, minhas redes sociais, né? Neuropsico Daniela Ferreira, Instituto Neurostar. Também vocês podem acompanhar meu trabalho, acompanhar todos os episódios do podcast no canal do YouTube Neurostarcast. Acompanhem. São temas incríveis onde todos nós crescemos muito. A cada entrevista eu aprendo mais e eu cresço mais. Mais uma vez, muito obrigada. Beijo, gente. Até o próximo episódio.